Meus queridos, a paz do Senhor, você está na Academia de Pregadores, eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical. Na lição de hoje, ou na aula de hoje, estudaremos a lição de número 8, do dia 24 de novembro de 2019, trataremos sobre o exílio de Davi, não é? Quando Davi teve que fugir de Saul, porque Saul queria matá-lo. E nós trataremos então sobre este exílio, sobre o porquê foi importante para Davi este exílio, algumas coisas que aconteceram nesse exílio, mais especificamente na caverna de Adulão. Seja bem-vindo à nossa 8ª aula nesse 4º trimestre de 2019 e eu tenho certeza que muitas coisas, muitas lições magníficas nós temos na aula de hoje. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, que nos diz o seguinte: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Os homens que foram a Davi. Eu costumo falar que esses homens que foram a Davi, em princípio, eram homens rejeitados, proscritos socialmente falando, mas Davi deu para eles uma dignidade. Davi deu para eles uma perspectiva de vida. Davi deu para eles uma razão de continuarem lutando. E esses homens se tornaram os grandes valentes de Davi e que fizeram Davi assumir o trono e deram suporte durante todo o reinado de Saul. Eram homens, como o próprio texto diz, desgostosos, endividados, homens em aperto, mas eram homens fiéis. Eram homens fiéis. O que nós aprendemos com esta lição? Que muitas vezes aquelas pessoas que chegam até nós toda arrebentada, quebrada, detonada pela vida, essas pessoas serão as pessoas fiéis e que nos darão o suporte que nós precisamos. Então nós precisamos dar credibilidade às pessoas. Davi deu credibilidade a estes homens. Eram homens, como eu disse, proscritos, socialmente falando. Eram muitos aqui a escória da sociedade naquela época. Mas Davi deu credibilidade a eles e eles se tornaram os grandes valentes de Davi. Tem pessoas que querem ter por perto, a rodeá-las, somente gente da alta sociedade. Cuidado, cuidado. Eu aprendi que talvez as pessoas que estão te bajulando à sua volta serão as primeiras que irão te trair. E Jesus disse isso, no caso de Judas Iscariotes: aquele que mete a mão no prato comigo. Cuidado, valorizemos, aprendamos a valorizar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Verdade prática: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. Todos os conflitos, as crises, os problemas que nós vivenciamos, que nós passamos, têm o potencial de nos ensinar, de nos fazer crescer e de nos dar lições preciosas. Na verdade, nós crescemos mais com as crises do que com os momentos de tranquilidade. As crises são ferramentas de Deus para produzir crescimento e aperfeiçoamento nos seus filhos. Ponto central da lição: o crente deve tirar preciosas lições para a vida espiritual dos muitos conflitos vivenciados. Como crentes, nós temos uma forma diferente de enfrentar os conflitos, de enfrentar os problemas. Sabemos que Deus está conosco, que a graça de Deus está sobre a nossa vida. Paulo fala que somos mais do que vencedores. O que é ser um vencedor? O vencedor, ele só se caracteriza vencedor depois de vencer uma batalha. Ser mais do que vencedor é mesmo antes de entrar na batalha e antes de vencê-la,
já termos uma atitude de vencedor. E nós entramos na batalha com a atitude de vencedor, e nós venceremos por causa da atitude com a qual nós entramos. Então a Bíblia diz, Paulo diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então levante a sua cabeça, olhe para as circunstâncias, reconheça que são crises, que são difíceis, mas acredite que Deus está com você e que você terá grandes ensinamentos ou grandes aprendizados com cada adversidade que você enfrentar. Vamos aos objetivos da nossa lição, objetivo geral e objetivos específicos da nossa lição. Objetivo geral da nossa lição: mostrar que muitos conflitos que vivenciamos, dos conflitos que vivenciamos, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Tudo que Deus nos permite passar é para nos ensinar, para que nós aprendamos a tirar lições preciosas. Objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, ligado ao primeiro ponto, como nós sempre falamos, caracterizar o exílio de Davi, mostrar o que foi este exílio. Segundo, expor Davi e o amor para com os pais. E o amor com os pais, mostrar o amor que Davi demonstrou por seus pais. Terceiro, explanar sobre pessoas que morreram por Davi. Pessoas que tinham coragem de entregar a sua vida por Davi. Leitura bíblica em classe. Está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Vamos aos comentários da nossa lição. Comentários feitos pelo pastor Osiel Gomes, são comentários que, como eu tenho sempre dito, são muito bem feitos pelo pastor, comentários realmente que trazem ensinamentos de Deus para a nossa vida. Na nossa introdução, como eu sempre faço aqui, grifo alguns pontos da lição, até para que você, professor de escola dominical, entenda isso também. Na nossa introdução, aqui no final da nossa introdução, pastor Osiel coloca aqui a caverna de Adulão. Vamos lá. Meu Deus do céu. Pronto. Tem que parelhar a caneta. Já. Peraí. A caverna de Adulão não... Pronto. Agora sim. Agora vai funcionar. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior, a liderança de Israel. Perceba que Davi está na caverna de Adulão. Ou seja, ele está ali exilado, escondido. Ele não pode sair dali, porque Saul poderá matá-lo. Mas o exílio para Davi, a caverna não vai ser apenas o exílio, ou o exílio não vai ser apenas um lugar de refúgio, um lugar de se esconder, mas vai ser o lugar que mudará o seu caráter, vai prepará-lo. Foi ali na caverna que Davi começa a liderar esse exército que ele seria fiel durante toda a vida. Então o exílio é o lugar de preparação para uma missão maior,
a liderança de Israel. Nós precisamos entender isso. Às vezes temos dificuldade de entender quando Deus permite essas situações. Aliás, eu anotei isso aqui, ó, e eu quero te dizer que situações adversas são ferramentas de Deus para nos aperfeiçoar. Nós temos dificuldades de entender isso. Quando Deus permite situações adversas, nós às vezes temos medo e pensamos, mas Deus não está comigo, está acontecendo esse monte de problema. Na verdade, essas situações são ferramentas de Deus. Ferramentas que Deus está usando para te aperfeiçoar, para um projeto maior. É o caso de José, que foi vendido para o Egito, foi para a casa de Potifar, administrou a riqueza de Potifar, depois, por ser fiel e não se deitar com a mulher de Potifar, foi para o cárcere. Aí parece que Deus está punindo José por ser fiel. Não, Deus estava ensinando José, na casa de Potifar, a administrar 7 anos de fartura no Egito. No cárcere, Deus estava ensinando José a administrar 7 anos de fome no Egito. Então, era um período de treinamento. José entendeu isso, foi fiel a Deus e depois assumiu o trono no Egito. Então, aproveite os momentos adversos. Não murmure, confie no Senhor, Ele está te treinando, está te preparando para coisas difíceis. Primeiro parágrafo, o primeiro ponto, as características do exílio de Davi. Primeiro parágrafo, a caverna de Adulão. Vamos ver o que o nosso comentarista nos coloca em relação à caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio. E na caverna de Adulão, no período dos patriarcas, ela tinha sido uma cidade cananeia, e na época das batalhas de Josué, na época das batalhas de Josué, quando da ocupação da terra, ela foi capturada. Ela também foi fortificada por Roboão. Depois do cativeiro babilônico, foi recuperada pelos filhos de Judá. Então essa era a caverna de Adulão. Perceba que a caverna de Adulão já tinha estado presente na vida do povo de Israel em outras circunstâncias. Eu estava estudando a lição e pensando o seguinte: Davi está na caverna de Adulão, mas ele não era o único que estava se refugiando ali. Aquele refúgio já tinha sido utilizado também por outras pessoas. Eu aprendo uma lição maravilhosa para a nossa vida. Às vezes, quando nós estamos no exílio, estamos refugiados, a gente pensa que somos só nós. A síndrome, eu chamo isso de síndrome de Elias. Só eu fiquei. Não. O lugar onde você está se refugiando hoje já foi usado por outros homens e outras mulheres de Deus para buscarem refúgio também numa outra circunstância. Talvez num tempo distante de você, longe de você, mas da mesma forma que Deus está moldando a sua vida neste refúgio, Deus já moldou também a vida de outras pessoas neste mesmo lugar. Então só confie em Deus, permaneça aí, porque a mão de Deus está estendida sobre a tua vida. Segundo parágrafo do primeiro ponto, os exilados na caverna de Adulão. E o que nós aprendemos aqui com esses exilados na caverna de Adulão? Como Davi conseguiu firmar a sua liderança, deixa eu encontrar aqui, como Davi conseguiu firmar a sua liderança nessas condições. Como ele conseguiu firmar uma liderança em condições tão adversas. Na verdade, não foi apenas uma ação sua, não foi apenas só uma ação de Davi, mas foi uma ação de todos que se juntaram a ele. Estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Eu anotei aqui na lição que esses homens que se juntaram a Davi aqui, primeiro, não eram bajuladores. Eram pessoas que se juntaram a ele e estavam ansiosos por uma existência
mais favorável, ou seja, eram pessoas que tinham o mesmo pensamento, que tinham o mesmo desejo, que tinham o mesmo querer, que tinham os mesmos sonhos, que tinham os mesmos projetos. Eram pessoas também incomodadas por Deus, que queriam a mesma coisa que Davi queria. Não eram bajuladores. Outra coisa que eu aprendo com isso aqui, como Davi pôde firmar a sua liderança em situação tão adversa, é que nenhuma liderança se firma a punhos solitários. Nenhuma liderança se firma a punhos solitários. Deus sempre nos dá pessoas. Eu aprendi isso com um pastor amigo meu. Quando Deus quer nos abençoar, Deus não nos dá coisas. Deus nos dá pessoas, porque coisas passam, mas pessoas não. Coisas são temporárias, pessoas, mesmo sendo transitórias, ainda que elas passem pela nossa vida, o seu legado fica para nós. Então Deus nos dá pessoas para nos abençoar e para nos fazer vencer as adversidades. Sendo assim, esses homens se mantiveram fiéis a Davi, fazendo tudo pelo seu líder. Davi teve situações, por exemplo, de falar que queria tomar das águas de Belém, e dois dos seus homens só ouviram o que o rei disse, passaram no meio da guarnição soldados e trouxeram água das fontes de Belém para Davi. Quando chegaram com essas águas para Davi, Davi derramou água em terra. Derramar água em terra era um sinal de adoração a Deus. Davi estava dizendo: eu não vou tomar essa água porque essa água tem o preço da vida de vocês. Eu vou adorar a Deus pela vida de vocês. E derramou água em terra. Mas esses homens faziam tudo para Davi. Terceiro parágrafo do nosso primeiro ponto: o simbolismo da caverna de Adulão. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para um grande serviço. Que líder magnífico! Que líder que sabia envolver as pessoas. Que líder que sabia respeitar as pessoas. Que líder que sabia promover as pessoas. Nós falaremos um pouco disso no final aqui da nossa aula. Davi é um modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. É uma liderança que não humilha as pessoas, é uma liderança que não destrói, é uma liderança que constrói, é uma liderança que transforma a vida das pessoas. Meus queridos, que Deus nos dê líderes e que Deus nos faça líderes dessa forma. Líderes que valorizem as pessoas, líderes que tenham nos seus liderados verdadeiros homens fiéis, porém também dignos, homens dignos de ter uma vida digna, de ter uma vida honrada, que nós construamos isso na vida das pessoas, que nós marquemos as pessoas com coisas boas, que nós não pensemos que somos chamados por Deus, Deus me chamou e o resto é o resto. Não, Deus nos chamou, mas é para cooperar com o seu povo. Que nós não tenhamos, eu preguei uma vez sobre algumas síndromes de Sansão. Uma síndrome de Sansão, o único juiz que lutava sozinho, porque ele queria a honra só para ele. Que Deus nos ajude a não lutar sozinhos nunca. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Outra lição que nós aprendemos aqui com Davi, a grande lição de Davi para esses homens, é que os que desejassem reinar com ele, deveriam aprender a sofrer com ele, visando sempre o reino de Deus. Isso aqui é uma lição magnífica para todos nós como líderes. Primeiro, as pessoas que devem reinar com você devem ser aquelas que fizeram parte da história, da construção desse reinado. Outra coisa que eu aprendo com Davi é que ele honra estes homens que estiveram com ele em momentos difíceis. Tem pessoas que são ajudadas em momentos difíceis e depois, quando assumem uma posição de liderança, nunca reconhece aqueles que os ajudou. Talvez porque não é interessante. Talvez porque é interessante reconhecer outras pessoas que têm alguns benefícios para lhe dar, que aqueles que estiveram no passado não têm para lhe oferecer neste momento. Então, não seja como o copeiro do rei, do copeiro de Faraó, né? José falou com ele: quando estiveres diante do rei, lembre de mim.
Ele foi diante do rei, foi restituído as suas funções e nunca mais lembrou de José. Mas na hora que a coisa apertou, tem gente que só lembra da gente na hora do aperto. Viu aquele amigo que te liga, né? Fala, vou tomar o Genilson que está aqui, gravando comigo. Ô Genilson, rapaz, estou com saudade de você, lembrei de você, quanto tempo a gente não se fala, e fica naquele, como eu já disse, que os jovens falam, aquele lero-lero. Aí de repente a pessoa, aproveitando que eu estou te ligando, você podia ir me emprestar um dinheiro? Não é aproveitando que eu estou te ligando. Ele não lembrou de você. A necessidade o fez se reportar a você. Davi valoriza estes homens. Esses homens são pessoas que estão com Davi nos momentos difíceis, mas irão reinar também com Davi no momento em que ele assumir o trono. Que nós possamos valorizar as pessoas que estão ao nosso lado nos momentos difíceis e que nós possamos também estar ao lado de pessoas em momentos difíceis. Porque hoje também há uma síndrome, né? É a síndrome do network. Network. O que é network? São amizades interesseiras. Né? Eu faço um contato só porque essa pessoa pode me promover. Eu gosto de desenvolver amizades que produzem crescimento. Não é para eu indicar o sujeito para pregar e nem para ele me indicar para pregar. Se tiver condições, glória a Jesus. Se eu puder, se for a minha mão que Deus vai usar para abrir uma porta para você, glória a Jesus, que Deus use a minha mão para abrir uma porta para você. Mas que as amizades não tenham esse interesse, entendeu? Gente que tem amizade interesseira, ele só quer se relacionar com aqueles que podem promover alguma coisa na vida dele. Ele não quer se relacionar com pessoas simples, que não tem nada para lhe oferecer. Davi está se relacionando agora com homens rejeitados pela sociedade, são proscritos social. Mas é na caverna de Adulão que Deus vai promover o ministério de Davi, que Deus vai abençoar Davi de forma poderosa. Segundo ponto da nossa lição, Davi e o amor para com os seus pais. Davi nos dá um exemplo magnífico disso aqui também. O amor para com os seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas como um bom filho. Nós já citamos aqui um filho obediente, que foi ao campo levar víveres para os seus irmãos. Um filho que honrou realmente seu pai. Nesse aspecto de cuidar da sua casa, Paulo nos ensina em 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo 8. Paulo diz assim: aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria casa, é pior do que o infiel e negou a fé. Nós precisamos ter cuidado para não pastorearmos a casa do outro e não pastorearmos a nossa. Para não cuidarmos do filho do outro e não cuidarmos da nossa. Eu sempre ensino para os meus filhos que nós devemos tratar todos muito bem. Mas essa tratativa começa em casa. Nós temos umas coisas que nós aprendemos errado. O camarada compra uma prataria nova. E essa prataria fica guardada. E só sai do armário quando chega uma visita. Por que não pode ser usado para a sua família? Por que não pode ser usado para a sua casa? Porque é só o de fora que vai ter o melhor. Eu me lembro de um amigo meu um dia, não vou citar o nome por questão de ética, um amigo meu me ligou um dia e falou comigo assim, rapaz, aliás, eu liguei para ele estava em casa, num dia de descanso e tal, e eu falei, como é que você tá? Como é que tá as coisas? Ele falou, tô bem, mas tô aqui brigando com essa mulher é folgada demais, rapaz. Falei, por quê? Não, essa mulher é minha, rapaz, ela que busca os meninos na escola todo dia. Aí hoje eu cheguei mais cedo do serviço, vim para descansar, e a mulher tá aqui brigando comigo, querendo que eu busque os meninos, isso é a função dela, rapaz. Eu vou buscar meninada, eu vou ficar aqui descansando. Eu falei, não, mano, você tá certo, isso mesmo. Você tá certo, você tá corretíssimo. Aí ele falou, pois é, eu falei, mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu te ligasse aqui agora e falasse com você assim, ó, meu pai tá chegando aí na sua cidade, ele tá chegando de ônibus aí na rodoviária, tem como você sair de casa aí agora e buscar meu pai na rodoviária? O que você faria? Aí ele deu aqueles 30 segundos de silêncio e falou comigo assim, você é palhaço demais, hein? Você faz uns negócios com a gente? Eu ia lá buscar, eu falei, rapaz,
Se você ia buscar o meu pai diante de um pedido meu, que não sou nada, que não durmo com você, que não estou do seu lado aí todo dia, por que você não pode atender o pedido dessa mulher, rapaz? Eu falo, já estou indo, já estou saindo e estou indo lá. Irmãos, por que para atender os de fora a gente tem voluntariedade, mas para atender os de casa a gente não tem? Porque se é um pedido de um ente querido, do irmão, da irmã, da esposa, do esposo, a gente retruca. Mas se o seu pastor liga e te pede, você faz. Está errado. Está errado. Você deve atender os da sua casa melhor do que você atende o seu pastor. É bíblico isso aqui, ó. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria casa, é pior do que o infiel e negou a fé. Que nós não sejamos. A Bíblia não diz que é igual ao infiel. A Bíblia diz que é pior do que o infiel e negou a fé. Toda liderança efetiva passa pela própria casa. Davi foi ungido na sua casa, na presença dos seus irmãos. Então ele não pode abandonar os seus pais, porque a liderança efetiva passa pela própria casa. Outra coisa, se foi ungido primeiro em casa, não poderia esquecer-se da sua família. Não poderia esquecer-se da sua família. A família é que sofre com a gente as agruras do chamado. A família é que está ao nosso lado. Como que eu vou esquecer da família nesse momento? Eu tenho filhos que nasceram comigo correndo para lá e para cá para atender a agenda. Os meninos nasceram quase que dentro de carro. Quantas vezes a gente viajou e comendo marmitex dentro do carro, e aquela correria, e voltando, viajando de madrugada, voltando para trabalhar, menino dormindo dentro do carro, chegando em casa de madrugada, levantando de manhã para ir para a escola. Aí agora eles não vão desfrutar comigo dos louros da vitória? É lógico que eles vão desfrutar comigo. É lógico que eles vão colher dos frutos também. Davi demonstra isso, o amor pelos seus pais e o cuidado pelos seus pais. O cuidado com a sua família. Segundo ponto deste segundo parágrafo. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Isso aqui é algo já batido entre nós, não é que nós já conhecemos muito bem. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem em todas as coisas. Ou seja, isso é mandamento de Deus, para que te vá bem em todas as coisas. E viva muito tempo sobre a terra. Honrar pai e mãe é sinônimo de longevidade, de viver muito tempo sobre a terra, né? E ir bem em todas as coisas. Eu falo isso debaixo da graça de Deus, mas com muita alegria e felicidade no meu coração. Eu tenho certeza que muitas coisas que vêm sobre a minha vida hoje como bênçãos de Deus é porque eu sempre honrei papai e mamãe, sempre honrei. Mesmo quando o papai estava errado em algumas situações, ele falava comigo, eu me calava. Para quê? Para que bater boca? Para que criar uma rusga ainda pior? Para quê? Muitas vezes é melhor nós nos calarmos, mesmo estando certos, e deixar o tempo passar, e o próprio tempo vai mostrar que nós estávamos certos. Muitas vezes nós queremos ter razão e perdemos a felicidade. Eu digo que é melhor ser feliz do que ter razão. Existem razões, nós abrimos mão delas, até porque ela é uma razão nossa hoje, não vai ser amanhã. Então é melhor às vezes abrir mão da razão e ser feliz. Mas Deus tem bênçãos incontáveis para aqueles que honram pai e mãe. Terceiro ponto, morrendo por Davi. Primeiro parágrafo, a inconsistência de Saul. Uma história terrível aqui, né? Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive das de seu filho, Jonatas. Saul era ciumento, Saul era desconfiado, Saul não tinha lealdade, Saul era cruel, Saul era teimoso, desobediente, Saul estava rejeitado por Deus. Como é ruim ter uma liderança dessa forma. Uma liderança que está sempre desconfiando, uma liderança que a gente nunca sabe o que quer, uma liderança que a gente não pode se entregar verdadeiramente à pessoa, porque a gente tem medo que a pessoa tire a nossa vida em qualquer momento.
E eu notei aqui uma frase o seguinte, ó: líderes inseguros têm dificuldade de confiar em seus subordinados. O problema não é conosco. O problema não é com a gente que é subordinado. O problema é com o líder que é inseguro. O problema é com o líder que já está fora da direção de Deus. Então, líderes inseguros têm dificuldades de confiar nos seus subordinados. Então, Saul não teve nenhuma caverna em sua vida, não lidou com situações difíceis, mas, por outro lado, ele não aprendeu o que Davi aprendeu. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, o preço de proteger Davi. A Bíblia vai citar Aimeleque, que protegeu Davi, mas ele justifica, e não é uma justificativa frajuta, ele justifica que ele protegeu Davi porque Davi guerreava por Saul. Ele não sabia que Saul estava perseguindo Davi. Apesar dessa declaração de Aimeleque ser sincera, Saul considerou-a um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos. Assim, ele e seus companheiros deveriam morrer. Saul matou o sacerdote. Somente um da casa sacerdotal escapou. Somente o filho dele escapou. Porque Davi era amigo dele. Irmãos, quantos líderes que existem que chegam e dizem: ó, irmão, ó, não pode pregar naquela igreja lá não, hein? Porque o pastor daquela igreja não é meu amigo. Então, se você pregar lá, você não é meu amigo também. Não, peraí, irmão. Peraí. Vamos devagar. Um dia um camarada falou comigo: ó, cuidado, viu? Porque você é amigo do fulano, pastor fulano de tal, e você também é amigo do ciclano. E o pastor fulano e o pastor ciclano são inimigos capitais. Peraí, como que é isso? Pastores que são inimigos capitais. E a gente vira uma moeda de troca. A gente vira uma peça de xadrez, então, nessa briga entre líderes? Não, não. Espera aí. Que nós não tenhamos esse espírito de Saul. Esse espírito que mata só porque alguém é amigo de quem a gente não tem amizade. Isto é algo extremamente controverso. Agora, os homens de Saul não quiseram matar a família de Abiatar. E aí vem um Doeg, a sina de Doeg. E Doeg aqui é um sujeito sem caráter, né? O caráter desse Doeg é um caráter ímpio. Doeg é um sujeito que tem um caráter ímpio. E o caráter dele é descrito pelo salmista. Alguns acreditam que esse salmo foi escrito... Aliás, alguns acreditam que alguns salmos que Davi escreveu, ele está falando justamente... O Salmo 52, aliás, foi escrito por Davi, pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Olha, o salmista diz: a língua do ímpio intenta o mal, ele traça enganos, despreza o bem e ama o mal, e não é reto no seu falar. Quando ninguém teve coragem de matar a família de Abiatar para Saul, porque Saul é esse tipo de líder. Ele é mau, ele é rejeitado por Deus, ele joga com as pessoas, mas ele não quer sujar as suas mãos. Saul é o tipo de líder que quer sempre que alguém mate por ele. Saul é o tipo de líder que pactua com o ímpio. Porque quando o justo não quer matar, cometendo injustiça, e o ímpio faz, ele dá a mão para o ímpio. Saul é o líder que abraça o Doeg, só porque o Doeg vai sujar as mãos com aquilo que ele não quer sujar. Mas a família de Abiatar morre por Davi, se entrega por Davi, assim como os demais valentes de Davi tinham coragem de fazer, entregar a sua vida por ele. Será que na nossa liderança, ou nos nossos liderados, nós temos pessoas que realmente estão dispostos a lutar por nós?
ou nós estamos nos acercando de pessoas que têm coragem de sujar as mãos com aquilo que nós não queremos sujar? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que nós sejamos preservados pelo Senhor como uma liderança sincera diante de Deus. Vamos a duas considerações que eu acho relevantes aqui. Uma liderança efetiva produz melhora nas pessoas. Davi estava na caverna de Adulão, os homens que foram a Davi eram homens rejeitados, mas a liderança de Davi era tão efetiva que esses homens se sentiram valorizados. Promove as pessoas. Uma liderança efetiva promove as pessoas e não humilha ninguém. Terceiro, segunda consideração importante, uma liderança promovida por Deus ocorre em qualquer lugar que o chamado está. Em qualquer lugar que o chamado por Deus está, a liderança dele acontece, porque é uma liderança promovida por Deus. É José que está na casa de Potifar e é líder. É José que vai para o cárcere e é líder. É José que assume o trono do Egito e é líder. Não importa onde o líder está, se a liderança é promovida por Deus, ela acontece em qualquer lugar onde o vocacionado por Deus está. Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Na semana que vem estaremos juntos novamente com a nossa 9ª lição, já caminhando daqui a pouco para o final do nosso trimestre. Que Deus prospere a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. E até a semana que vem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.